E aí, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Prof. Caio Química, continuando com o conjunto de aulas de nomenclatura dos compostos orgânicos. Na aula de hoje, que é a parte 3 do conjunto de aulas, vamos comentar um pouco mais sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados. Tem dúvidas sobre esse assunto de nomenclatura? Se sim, vem comigo para aprender na aula, então. Iniciando aqui, a pergunta que a gente vai fazer quando tem, por exemplo, um composto ramificado é como que a gente vai nomear quando o composto se ramifica? Então, eu até peguei um exemplo aqui para a gente iniciar, só para a gente já começar a trabalhar com isso. A gente pegar uma estrutura como essa aqui. Como que a gente vai dar um nome para ela, sendo que se você for escolher a cadeia, existem diferentes, vamos dizer assim, possibilidades de você escolher uma cadeia aqui. Então você pode escolher, por exemplo, a cadeia pegando essa aqui, ó, essa cadeia aqui. Você pode de repente escolher a cadeia pegando, vindo até aqui e pegando, tipo, fazendo essa curvinha aqui, só essa cadeia pequenininha aqui, ou essa aqui que vem aqui para baixo. Ou você vem aqui por esse caminho e termina vindo nessa para cima. Aí vem a dúvida, como que eu vou escolher a cadeia principal num caso como esse, né? Que tem ramificações no meio do caminho. Sempre, gente, que você for escolher uma cadeia principal, você sempre tem que pegar a cadeia que tiver o maior número de átomos de carbono possível. Então é ela que você vai escolher como cadeia principal. Você vai seguindo um caminho só que sempre o caminho que tiver mais carbonos. Então, que no caso eu já circulei aqui o caminho que tem mais carbonos nesse caso, porque tanto se a gente fosse escolher ela vindo aqui para cima ou ela vindo aqui para baixo, ela teria só 3 carbonos na cadeia. Se eu fosse escolher essa que eu escolhi, ela tem 2, 3, 4, 5 carbonos na cadeia principal. Se eu fosse escolher essa outra vindo para cá, ó, ela teria 5 também. Então eu poderia também escolher, se quisesse, essa vindo aqui para cima aqui também e deixar de fora esse CH3. Tanto faz se a gente escolher essa que eu escolhi ou a outra, o nome ficaria igualzinho. Então o ideal é você escolher uma cadeia principal que tenha o maior número de átomos de carbono possível. Depois que vocês escolheram essa cadeia principal, vocês perceberam que ficaram vários grupos aqui, ó, esse CH3 aqui de fora, esse outro aqui de fora, esse outro aqui de fora. Como que a gente vai fazer agora, então, para dar um nome para esses grupos que ficaram de fora também na hora de dar o nome do composto total? Eles também vão ganhar um nomezinho que no caso a gente, além de dar um nome para esses grupos que ficaram de fora da cadeia principal, a gente tem que dizer em qual carbono dentro da cadeia principal esses carbonos que ficaram de fora estão ligados. Então, num caso como esse aqui dos carbonos de fora, a gente vai ter que numerar lá, daquele jeito lá, numerar cada carbono da cadeia principal. Lembrando que nesse caso a gente numera só os carbonos da cadeia principal. E a gente vai ter que dizer em qual carbono que esses carbonos que ficaram de fora, que a gente vai dar o nome para eles também, ficaram em qual carbono da cadeia principal que eles estão ligados. Então, que nem aqui, ó, esses dois CH3 que estão aqui estão ligados os dois no carbono 2. Então, a gente vai indicar isso na hora de dar o nome lá. Esse outro aqui, CH3 que for de fora, ficou no carbono 4. Então, tipo, a gente vai ter que sempre indicar com numeração esses grupos que ficaram de fora. Sempre a gente dá um nome para esses grupos que ficaram de fora da cadeia principal. E esses grupos a gente chama de grupos substituintes. Então é só um nome que é utilizado que sempre que ficou de fora da cadeia principal, os grupos de carbono ou de outros compostos, normalmente de estruturas orgânicas também, ou seja, com carbono, eles vão ter nomes também que eles vão receber, dependendo de qual grupo que ficou de fora. Então, por exemplo, eu tinha falado sobre o grupo do CH3 que tinha ficado de fora. É esse primeiro caso aqui de exemplo de grupo substituinte, ó. CH3, tá vendo aqui? C com 3 hidrogênios. Sempre que ficar um CH3 do lado de fora, o nome que esse grupo substituinte vai receber para colocar lá na estrutura também é metil. Sempre, gente, que for grupo substituinte, esses grupos ficarem de fora, eles terminam com il. Pode reparar, ó, il. Tudo termina com il, quando é grupo substituinte. Só que o que vai mudar vai ser esse nome inicial aqui, dependendo de qual grupo substituinte que é.
Normalmente você não precisa decorar esses nomes, essas tabelas vão ser fornecidas dos grupos dos substituintes, e o que você precisa saber é só saber identificar o grupo substituinte que ficou de fora depois que você fez a cadeia principal lá do composto, e você saber identificar qual é esse grupo substituinte, ver qual é o nome relacionado a ele, para depois você colocar lá no nome da estrutura também. Então, quando um carbono só que ficou de fora, o CH3 é metil, quando ficam dois carbonos do lado de fora, que seria o CH2, CH3 é o etil, e assim vai. Dependendo do grupo que ficou de fora, tem diferentes nomes de grupos substituintes. Beleza, então vamos fazer alguns exemplos que esses grupos ficam de fora. Esse exemplo 1 aqui é o mesmo exemplo que eu tinha colocado lá quando eu fiz a pergunta inicial das cadeias ramificadas. Vamos circular então a cadeia principal, que a gente já viu que a cadeia que tem mais carbonos é essa aqui. Beleza. E vamos numerar aqui, ó, os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando, gente, que essa numeração aqui é só implícita. Você precisa saber disso para na hora de dar um nome, você colocar um nome com a numeração correta. Mas nunca vai ser mostrada essa numeração aqui de cada carbono. Você mesmo que vai fazer na hora de dar o nome para a estrutura. Então, vamos aqui dar um nome para essa estrutura 1 aqui. Primeiramente, sempre comece dando nome para a cadeia principal. Então, só que normalmente esses grupos substituintes que ficaram de fora aqui, sempre o nome deles vai na frente do nome da cadeia principal. Você vai dar o nome do composto, o nome principal, do jeito que a gente aprendeu até agora. E na frente desse nome você vai colocar o nome dos grupos substituintes também. Então, normalmente, eu vou usar um espacinho aqui para poder dar primeiro o nome da cadeia principal aqui, ó. Quantos carbonos tem nessa cadeia principal? Se vocês forem verificar, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar pente. Tem só a ligação simples, né? Aí vocês vão ter que olhar só a ligação com a cadeia principal. Então, ó, os carbonos da cadeia principal aqui dentro, ó, tudo ligação simples. Então, vai ser an. E como é hidrocarboneto, vai terminar com o. Então, pentano. Só que não terminou ainda o nome dessa molécula, porque o pentano é o nome da cadeia principal que você escolheu aqui. E esse CH3 aqui, o que ficaram de fora, ó, esse outro aqui e esse outro aqui, ó. A gente também tem que dar um nome para eles. Lembrando que pela tabela que a gente viu anterior, quando é CH3 que ficou do lado de fora, o nome é metil. Então, você vai ter aqui quanto CH3 que ficaram do lado de fora? 3, não foi? Nessa estrutura. Então, você vai dar um nome aqui, nesse caso, de trimetil, porque são 3 metil. Ao invés de você ficar escrevendo metil, 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 tipo, 3 vezes, você coloca já trimetil, por ser o mesmo grupo. Se fosse só um grupo só metil, você não precisa colocar esse tri, você coloca só metil direto. Só que além de colocar o trimetil, vocês vão ter que indicar cada um desses metil em qual carbono dentro da cadeia principal que ele está ligado. Então, por exemplo, a cadeia principal está aqui. Esse primeiro metil está ligado em qual carbono? No 2. E esse segundo aqui também no 2. Então, quando a gente for iniciar a numeração, você vai ter que colocar 2,2. Lembre que não só 1, 2, você tem que colocar 2,2, porque os dois estão no carbono 2, então você tem que ir numerando cada um dos metil que tiver. Se tiver 2 metil lá ligado, você tem que colocar 2,2, ou 3,3, ou isso se tiver ligado no mesmo carbono, né? Só que ainda falta numerar um metil onde que ele tá, que é esse outro aqui, ó, que tá no carbono 4 da cadeia principal. Então, vírgula 4. Então, o nome dessa estrutura, no final das contas, vai ficar 2,2,4 trimetilpentano. Então, sempre o nome dos grupos substituintes, no final das contas, vão aparecer na frente da cadeia principal. Normalmente, o que eu aconselho vocês, sempre que forem dar os nomes para as estruturas que têm ramificação, primeiro escolhe qual que é a cadeia principal. Então, tipo, escolhe normalmente a cadeia que vai ter mais átomos de carbono. Beleza. Normalmente, gente, pelas novas regras agora também, normalmente dentro da cadeia principal é importante também que tenham as ligações duplas e triplas que aparecem no composto. Então, escolha sempre uma cadeia principal que também tiver as ligações duplas e triplas que aparecerem na estrutura. Também é uma regrinha que hoje está sendo usada também. Então, é dessa forma que vai ficar o nome. Vamos agora para essa estrutura 2 dar o nome seguindo esse mesmo padrão que a gente fez no exercício 1. Qual que vai ser, então, no caso aqui, a cadeia principal que a gente vai escolher?
Então vamos primeiro analisar qual cadeia aqui, qual possibilidade de caminho que vai dar mais carbonos na cadeia principal. Ó, o primeiro caminho ó, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. O segundo caminho, 1, 2, 3, 4, aí desce aqui, ó, 5, 6 carbonos. E o outro caminho, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Ou seja, o caminho que tem mais carbonos possível nessa cadeia aqui é esse caminho aqui, não é? Então é ele que a gente vai escolher como cadeia principal, porque é o que tem mais carbonos. Quantos carbonos? 7, né? Então como que a gente vai dar um nome para essa estrutura? A gente vai começar aqui, ó, sempre deixando o espaço, porque você sabe que alguns grupos ficaram para fora. Então você vai ter que colocar o nome desses grupos na frente. Então vai ficar hept, que é quando tem 7 carbonos na cadeia principal. Como só tem ligação simples aí nessa cadeia principal, a gente vai colocar an, e é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, heptano. Beleza, só que agora a gente vai ter que também colocar onde esses grupos que ficaram de fora, que foi o CH3, que é um grupo parecido com esse que a gente já deu o nome aqui, metil, né? Só que também ficou esse grupo aqui, ó, CH2, CH3 também do lado de fora. E se a gente for olhar lá, CH2, CH3, é exatamente essa estrutura aqui, ó, que a gente vai dar o nome de etil. Et porque são 2 carbonos. Então é similar que a gente dá o nome lá para a cadeia principal, só que no final, sempre quando é grupo substituinte, que ficou de fora da cadeia, sempre termina com il. Então é etil. Então tem um metil aqui e um etil aqui. Então a gente vai ter que colocar esses dois grupos lá. Sempre que você for colocar, qual grupo eu coloco primeiro? Normalmente por ordem alfabética. Então você vai colocar primeiro o etil, depois o metil. Só que vocês vão ter que indicar em qual carbono que eles estão ligados dentro da cadeia principal. Lembra que eu falei isso, né? Sempre que tiver grupo substituinte, vocês vão ter que indicar, porque eles podem estar em diferentes carbonos, principalmente se forem cadeias grandes de carbono. Então você tem que indicar o metil. A molécula tem um metil, mas ele está em qual carbono? Se for uma cadeia de 15 carbonos, ele está em qual carbono? Então no carbono 1? Não, 1 não. No carbono 2, no carbono 5, no carbono 10, qual carbono? Então você vai ter que indicar. Aí agora a gente vai ter que numerar esses carbonos para indicar, né? Então tem duas maneiras da gente numerar, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Vamos ver qual dessas duas maneiras que a numeração fica menor possível. Lembra que eu falei para vocês? Sempre a numeração menor. Então vai ficar, ó, 1, 2, 3, 4. Aí ele ficou no carbono 4 aqui, os dois. E aqui do lado direito para o esquerdo agora. 1, 2, 3, 4. Então, gente, esses grupos estão, independente se a gente faz a numeração de um lado ou do outro, eles estão bem centralizados na molécula. Então, de ambos os casos vai dar 4. Então, tanto faz você escolher da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Vamos escolher da esquerda para a direita só para manter aquele padrão que a gente estava fazendo nos outros exemplos. 4, 5, 6, 7. Lembrando, gente, uma coisa importante que às vezes o pessoal confunde. Essa numeração dos carbonos é só para os carbonos da cadeia principal. Os carbonos que ficaram de fora não são numerados. Ele você só vai indicar em qual carbono da cadeia principal aqueles carbonos que ficaram de fora estão ligados. Tá? Então é sempre só os carbonos da cadeia principal. Então, concordam comigo que em ambos os casos, os dois grupos que ficaram de fora estão no carbono 4. Então, na hora de dar um nome aqui, a gente vai fazer assim, ó. 4 etil, né, que é o grupo esse grupo aqui CH2, CH3. Por que etil primeiro? Porque o E, em ordem alfabética, vem primeiro que o M, então primeiro a gente dá o nome pro etil. E depois o outro grupo, que é o metil, né, que é esse outro CH3 aqui, que vai estar tudo naquela tabela lá, os nomes. 4 também metil. Opa, não vai caber. Ficou meio apertadinho, mas dá pra entender, né, gente? Deixa eu apagar aqui, que eu acho que vai ficar mais bonitinho. Heptano. Pronto. Então, qual é o nome da molécula? 4-etil, 4-metil, heptano. Lembrando, nunca é demais lembrar que sempre a gente vai essa numeração relacionada ao número do carbono que o grupo substituinte está ligado, e não a quantos grupos substituintes que tem. O pessoal às vezes confunde isso. Quando eu falo 4-etil, não é que tem 4 grupos etil na molécula. O etil é um etil só que está no carbono 4. Se tivesse 4-etil na molécula, você teria que colocar aquele tetra na frente, né? Tetra-etil, e indicar quais são os 4 carbonos que estão esses cada etil ligado, certo? Então, no final das contas, é assim que a gente vai nomear.
Vamos continuar, então. Próxima estrutura. Agora uma estrutura que, além de apresentar ramificação, ela também apresenta uma insaturação aqui, ó. Normalmente, quando for escolher a cadeia principal, tenta colocar essa ramificação dentro da cadeia principal. E também escolher a cadeia que tiver mais carbonos. Então, só verificando aqui a cadeia que tem mais carbonos, acho que já vai estar meio óbvio que é essa aqui, ó. Né? Que é a que você consegue pegar o maior número de carbonos possível seguindo um caminho só. Lembrando que a cadeia principal, você sempre vai seguir um caminho só. Se tiver ramificação, você vai ter que escolher por um caminho qual escolher. Sempre o caminho que tiver mais carbonos. E também os que tiver dupla e tripla dentro desse caminho. Então, escolhemos a cadeia principal. Vamos dar um nome para ela, então. 3. Quantos carbonos que ficaram na cadeia principal? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vai ser oct, né? Beleza. Tem ligação dupla dentro dessa cadeia principal? Nesse caso tem, então a gente não vai colocar o AN igual a gente colocava nas outras, porque as outras só tinha ligação simples. Nesse caso tem uma dupla aqui, ó. Então a gente vai ter que colocar aqui o EN da dupla, né? Por que eu deixei esse espacinho aqui? Porque eu vou ter que indicar qual é o número que está essa dupla ligação, qual carbono da cadeia principal a dupla está. E no final termina com O, porque é um hidrocarboneto. Então, agora vamos indicar aqui qual carbono que está. Para isso, a gente vai ter que agora escolher a numeração da cadeia. Normalmente, a gente está escolhendo a numeração da esquerda para a direita, que está dando números menores. Mas nesse caso, você já vai ver que não vai ser assim. Se a gente for... na verdade vai acabar sendo porque a dupla ela tá mais pro lado esquerdo mesmo. Normalmente, gente, sempre que você for escolher a numeração da cadeia e tiver, por exemplo, grupo substituinte, ou seja, ramificação, e tiver também dupla e tripla, você vai sempre escolher o número que a dupla e a tripla fica com o número menor. Então, no caso de você ficar na dúvida se o grupo substituinte tem que ficar com o número menor, nesse caso CH3, né? Ou a dupla ou a tripla tem que ficar com o número menor, sempre escolhe ficar com o número menor dupla e tripla nesse caso. Então, a numeração acho que vai ficar com a dupla com o número menor indo da esquerda para a direita. Carbono 1, carbono 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá. Então, o carbono aqui vai ficar a dupla vai ficar no carbono 3. Se fosse do lado de cá, a dupla ficaria no carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então, tipo, é melhor escolher então da esquerda para a direita mesmo. Mesmo que o grupo substituinte está com um número maior do que ele ficaria. Mas lembra que a preferência é escolher a numeração menor para dupla e tripla. Beleza? Então, vamos então colocar aqui, a dupla ficou no carbono 3. Então vai ficar aqui, ó, 3 aqui, ó. Então, oct-3-eno. Esse é o nome da cadeia principal. Só que a gente viu que ficou o grupo substituinte de fora da cadeia principal. Esses grupos também tem que ser dado nome para eles. Lembrando que quando é CH3 a gente tinha visto lá que era metil, né? Então a gente vai colocar metil aqui. Lembrando que sempre vocês vão ter essa tabelinha para saber desses nomes, né? E com qual carbono que está esse metil? Qual carbono da cadeia principal? Carbono 6. Então vai ficar 6-metil. Ou seja, 6-metil oct-3-eno. Esse é o nome dessa linda molécula. Vamos agora para o exemplo 4. Então, vamos escolher aqui qual que vai ser a cadeia melhor possível. Pelo que eu estou vendo aqui, o maior número de carbonos possível, ó, eu vou começar aqui, ó. Por que eu estou começando aqui? Porque normalmente tenta colocar a dupla dentro da cadeia principal, conforme eu tinha falado para vocês. Então, ó, vamos começar aqui, ó. 1, 2, 3, aí você tem 3 caminhos para seguir, mas eu vou escolher o caminho que tem mais carbonos, que é o caminho aqui de baixo, ó. 4, 5, 6. Então, a cadeia principal vai ser essa aqui, ó. Esse caminho aqui. Então vai ser a cadeia que a gente vai escolher. Ou seja, nesse carbono aqui ficaram 2 grupos substituintes do lado de fora aqui, ó. Que a gente vai depois dar um nome para eles também. Primeiro, sempre inicia, gente, depois que vocês escolheram a cadeia principal, dando nome para a estrutura da cadeia principal, sempre. Então vamos deixar um espacinho aqui e vamos dar um nome. Quantos carbonos tem nessa cadeia principal? 6, né? Então vamos colocar aqui X. Beleza.
Agora a gente tá vendo que tem uma dupla aqui nessa cadeia principal, né? Então quando tem dupla, o que é que vai no meio do nome? En, né? Como é uma dupla só, a gente coloca en mesmo. Se fossem duas duplas, dien, três duplas, trien, assim vai. Então como é uma dupla só, en, só que qual o número? Aí a gente vai escolher sempre a numeração menor possível para dupla. Como a menor possível é da esquerda para a direita aqui também, então é o número que a gente vai escolher. E, carbono 1, 2, 3, carbono 4, 5 e 6. Então, vamos colocar aqui carbono 1, né? Então vai ser X1 em, como só tem carbono e hidrogênio, vai terminar com O. Agora, os grupos que ficaram de fora, a gente vai ter que colocar aqui na frente também. Como foram dois metil que ficaram de fora, 2CH3 aqui, ó, então você vai colocar dimetil, né? Foram dois. Então, dimetil. Dimetil e a numeração em qual metil, qual carbono que cada um desses metil tá ligado da cadeia principal. Então, a gente percebe que os dois metil estão ligados no carbono 3 da cadeia principal. Então, como são dois metil, você vai ter que colocar assim, ó, 3,3, que cada metil tá ligado no carbono 3, não é? Então, o nome dessa molécula vai ser 3,3 dimetil X1N. 3,3 dimetil X1N, certo? Beleza. Vamos agora para os dois últimos exemplos dessa parte aqui. Beleza. E no caso, quando tiver para dar um nome para uma estrutura que tem um ciclo aqui. Vocês percebem que tem é uma cadeia fechada, que nem a gente tinha visto lá as cadeias abertas e fechadas? Essa é uma cadeia fechada. Como que a gente vai fazer para dar um nome para quando a cadeia é fechada? Aí a gente vai ter que fazer sempre da seguinte forma. A cadeia principal, lembra que é aquela cadeia que normalmente tem mais carbonos possível. Então vamos começar, por exemplo, vamos começar escolhendo esse carbono aqui, ó. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no final das contas, eu escolhi a cadeia que está esse ciclo aí, ó. É ela que vai ser a cadeia principal. Lembrando que cada vértice desse aqui, ó, é um carbono, né? Que a gente tinha aprendido lá na hora que estava aprendendo a desenhar as estruturas. Então, ó, que cada um desses aqui é um carbono aqui. É aquelas estruturas que você deixa os hidrogênios do ciclo implícito, lembra? Que é a estrutura em traços, né? E ele deixou dois grupos substituintes para fora, que é um metil aqui e um outro metil aqui. Vamos então primeiro dar um nome para a cadeia principal, que é essa que é o ciclo aqui, ó. Normalmente, gente, sempre que for cadeia fechada, o nome dessa cadeia vai sempre iniciar com ciclo na frente, justamente por ser uma cadeia fechada. Então a gente vai iniciar assim, ó, ciclo. Aí o nome que você vai dar sempre vai ser relacionado com o número de carbonos que tem nessa cadeia principal. Da mesma forma que vocês faziam antes. Eu só coloquei esse ciclo aqui na frente justamente porque é uma cadeia fechada, só para indicar isso. Então, sempre que for cadeia fechada, a cadeia principal, coloca ciclo na frente. Quantos carbonos que tem nessa cadeia? 6. Então vai ser X. Tem alguma ligação dupla ou tripla? Não, né? Então vai ser só tem carbono e hidrogênio, O. Então, ciclohexano é o nome dessa cadeia principal. Só que ficaram dois CH3 do lado de fora, não foi? Então, lembrando que o CH3 é metil, né? Quando ele é um grupo substituinte. Então, a gente vai colocar o metil aqui. Só que são dois metil, não é? Não foram dois que ficaram do lado de fora? Então, a gente vai colocar um di aqui na frente para indicar os dois. Então, dimetil e vamos ter que dizer em qual carbono que esses metil estão. Começando do 1 aqui, que foi o primeiro metil que apareceu. Então, o primeiro metil está no 1 e o segundo metil está no carbono 3. Então, o nome dessa molécula vai ser 1,3-dimetilciclohexano. Certo? E, por fim, agora eu peguei um exemplo de que vocês vão ter o nome da estrutura e vocês vão ter que desenhar a estrutura.
A forma, gente, é muito parecida, só que agora vocês vão fazer da maneira contrária, né? Então, tipo, vocês vão começar aqui, ó. Sempre começa dando o nome pela cadeia principal, fica mais fácil da onde dar o nome. E o nome da cadeia principal normalmente vai estar sempre aqui no final. Quando tiver grupo substituinte, os grupos substituintes sempre vai estar na frente aqui do nome. Ou seja, tudo terminado com il, né? Então começa o nome por aqui primeiro, ó. Desse um pentino que é a cadeia principal. Então, pente, que é o prefixo, in, que é o infixo, e o o, que é o sufixo. Então vamos lá. Quando é pente, quantos carbonos que tem mesmo na cadeia principal? 5, né? Então a gente vai desenhar aqui 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Primeiro, quando você vai representar os carbonos, nem precisa, por enquanto, ainda fazer as ligações. Depois você completa as ligações dentro disso aqui que vai aparecer aqui, ó, do en ou in, para você saber primeiro onde tem dupla e tripla, depois você completa as ligações da estrutura. Então, primeiro eu coloquei o número de carbonos que tem, 5. Aí, a gente está vendo aqui que tem o in. In se representa que tipo de ligação mesmo? Tripla. Então, quando é tripla ligação, nesse caso, como é uma estrutura que tem vários carbonos, ele está indicando onde que esse in está. Está em qual carbono que ele está indicando aqui? Carbono 1. Esse 1 podia tanto estar na frente aqui do in, que atualmente é até mais comum, um in, ou o 1 está na frente aqui também, é possível utilizar dessa forma também, um pentino. Então, o in vai estar no carbono 1. Se eu escolher o carbono 1, por exemplo, esse da esquerda aqui, então a tripla vai estar exatamente nele aqui, ó. Tripla. E O vai completar só com hidrogênio, porque O é quando é hidrocarboneto. Então, todo o resto da molécula a gente vai completar com hidrogênio, exceto, vocês estão vendo que tem um grupo aqui metil, ó, tá vendo? Então, vocês vão ter que também ligar um grupo metil no carbono 3. No carbono 3, ele está indicando que tem um grupo metil, que é o CH3, né? Então, vamos ver. Se a nossa numeração for carbono 1, esse aqui, carbono 2, esse, carbono 3, esse aqui. Então, metil, a gente tem que desenhar ele fazendo uma ligação aqui com CH3, que é justamente esse 3-metil no carbono 3. O resto das ligações a gente completa com ligação simples aqui, ó. Simples, simples e simples. E completa com hidrogênio também. Quantos hidrogênios que está faltando aqui? O carbono está fazendo uma ligação só, para ele fazer 4, né? Está faltando 3 hidrogênios. Então a gente completa aqui H3, aquela forma condensada. Esse carbono aqui está fazendo 2 ligações, a gente completa com 2 hidrogênios, H2. Esse carbono aqui está fazendo 3 ligações, a gente completa com 1 hidrogênio. Esse já está fazendo as 4, porque ele está fazendo uma tripla e do outro lado uma simples, então não precisa colocar hidrogênio nenhum. E esse da ponta, por enquanto, está fazendo só 3 ligações, a gente completa com 1 hidrogênio. Ou seja, essa molécula do 3-metil-1-pentino, ela vai ser desenhada exatamente dessa forma que está aqui. Então vocês viram que quando tem grupo substituinte, deixa para colocar os grupos substituintes por último. Então faz primeiro a estrutura da cadeia principal e depois, pela numeração do grupo substituinte lá, você conecta ele naquela cadeia principal em qual carbono ele está. Com isso, pessoal, finalizamos essa parte de nomenclatura dos compostos orgânicos ramificados. E na próxima aula vamos ver a nomenclatura das diferentes funções orgânicas. Eu espero vocês até lá, então. Tchau, tchau.